Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Iniciando mais uma aula de robótica, tá? Então vou passar aqui um conteúdo que é a cinemática inversa de um robô de 6 graus de liberdade, tá? Então esse material eu achei mais interessante pegar de outra bibliografia, tá? Que é o livro do Spong, tá? Então vou deixar como referência também esse material no Moodle, né? Um livro bem interessante. Vocês também podem utilizar como referência, tá? Então vamos pegar aqui qual a página. Deixa eu ver, cadê? Tá. Introdução. Aqui é o capítulo 3, tá? Então todo o conteúdo que a gente viu ali no Craig, tá? Também tem aqui nesse material, tá? Matriz de rotação, posição, ângulos de Euler e assim por diante, tá? Então aqui o capítulo 3 trata da cinemática direta e da cinemática inversa, tá? Eu vou comentar especificamente aqui essa seção 3.3, tá? Que trata da cinemática inversa. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Aí vocês podem ler essas informações diretamente desse material, tá? Como tem muita parte matemática envolvida, tá? Muitas equações aqui, e a ideia é mostrar de forma geral o procedimento ali de cálculo, tá? Então não vou entrar em detalhe de deduções, tá? De todas as equações para a aula não ficar tão pesada, tá? Então se vocês conseguirem compreender a ideia geral, depois para verificar os detalhes, né, das equações, aí vocês podem ler com mais calma esse material ou verificar a apresentação que eu vou realizar agora, tá? Então aqui a referência, né, cinemática inversa, o livro do Spong, essa primeira edição aqui que eu estou passando para vocês, tá? Vou deixar aqui que é o capítulo, né, conforme a gente viu, 3.3, se vocês precisarem, né, revisar esse conteúdo. Vamos botar em tela cheia. Então, nesse capítulo, tá, a gente vai fazer uma formulação para resolver o problema da cinemática inversa, tá? A gente vai utilizar uma técnica aqui que é chamada de desacoplamento, tá? Ou seja, vocês já notaram que o problema da cinemática inversa ele é bem complexo, né? Contudo, os robôs industriais, tá, de 6 graus de liberdade, tá, ele tem uma certa característica que é o seguinte: as três primeiras juntas, tá? Vou chamar aqui só como exemplo θ1, θ2 e aqui θ3, tá? Essas três juntas, tá? θ1, θ2, θ3, elas vão ser responsáveis pela posição, tá? E as próximas juntas, tá? Vou botar mais uma junta aqui, outra junta aqui, outra junta aqui, tá? A junta θ4, θ5 e θ6 vão ser responsáveis pela orientação da ferramenta, tá? Então, θ1, θ2, θ3, tá, vão determinar o que a gente chama da posição do punho, tá? Então só vou botar aqui posição. E o θ4, 5 e θ6 responsável pela orientação da ferramenta, tá? Então tu pode pensar no teu ombro, no teu cotovelo, né, quando tu movimenta ele, tá? Tu vai mexer na posição do punho, tá? E no momento que tu travar essas primeiras juntas, tá, se tu mexer somente o punho, tu vai verificar que essa posição do centro do punho vai se manter constante, tá? E o que vai alterar vai ser somente a ferramenta. Então esse que é o princípio aí do desacoplamento,
para resolver a cinemática inversa desses robôs de 3 graus de liberdade. Tá? Ou seja, para a gente resolver o problema da posição, tá, pode utilizar uma abordagem que na verdade já foi estudada, que é, por exemplo, a geométrica. Tá? Por exemplo, se for um robô 3 com as 3 primeiras juntas rotacionais, né, planar, tá, a gente pode utilizar, por exemplo, tá, aquela solução que foi estudado em aula. Tá? E como que vamos determinar a orientação? Tá? Pode ser determinada, tá? O mais comum é utilizando aqui ângulos de Euler, tá? Que também a gente estudou lá no capítulo 2 do livro do Cray. Tá? Então, vamos definir aqui o problema. Tá? Essa parte aqui inicial vou ter que explicar para vocês por causa da representação, que é um pouquinho diferente do Craig, né? Para a gente definir então aqui como que é feita essa solução. Tá, então, de maneira geral, né, a gente pode definir o problema da cinemática inversa, começando com uma matriz de transformação homogênea, que aqui no caso é chamado de H. Tá? Lá no Craig a gente estava chamando de T. Tá? Essa matriz é aquela matriz padrão, né? Matriz 4x4, né? Onde temos a informação de rotação e posição. Tá? No caso R, tá, é a matriz de rotação desejada. Tá? É a posição da ferramenta, tá, em relação à base. Tá? E esse O aqui, tá, é a posição, né, do centro da ferramenta. Tá? Então, a posição aqui desejada. Certo? Então, o robô tem uma determinada matriz de transformação, né? Então, temos aqui a transformação do último link, n em relação a 0, vai depender das variáveis da junta. Tá? Então, Q1, Q2, até Qn. Tá? E essa matriz de transformação, tá, tem que ser igual a matriz H, tá? Onde H tem a orientação desejada e a posição desejada. Tá? Onde a matriz T, né, a gente sabe que é a matriz de transformação, que é dado por uma matriz do primeiro link, tá, que depende do valor da junta 1, e assim por diante até a última junta. Tá? Ou seja, nossas transformações homogênea intermediária. Tá? Então, só para definir, H representa a posição e orientação desejada do end factor. Tá? E o nosso problema, então, é determinar quais que são os valores das variáveis da junta, ou seja, Q1, Qn, tá? Que vai levar o robô para essa posição e orientação desejada. Tá? Portanto, conforme eu já comentei, a gente vai ter 12 equações não lineares, né? Com n variáveis de incógnitas, tá? A serem determinadas. Tá? Essas n variáveis, tá, são quem? Q1, Q2 até Qn. Ou seja, tá, o nosso problema dessa transformação pode ser escrito através dessa equação 3.34. Tá? Ou seja, cada elemento da nossa matriz de transformação, tá, Ti de J, vai ter que ser igual a Hi de J. Tá? Para I variando de 1, 2, 3, tá? E J de 1 até 4. Tá? Vamos ver se temos aqui na próxima. Depois no exemplo ali, eu comento alguns detalhes. Tá? Aqui o I, né, que representa as linhas da nossa matriz, né, ela vai até o índice 3, né, porque a gente sabe que a última linha da matriz, tanto da matriz T quanto da matriz H, tá, é aquela linha que representa a perspectiva e a escala do nosso frame, tá? Ou seja, 0, 0, 0, 1 nas duas matrizes. Tá? Então, essa linha não precisa ser comparada, né? Porque na verdade ela é igual tanto na matriz T quanto na matriz H. Uma característica então que é importante, tá, pessoal? Temos aqui
manipulador de Stanford, tá? Que ele possui então uma junta rotacional na base, tá? Outra junta rotacional aqui na segunda junta, uma junta prismática, tá? E temos aqui então no punho, tá? Toda essa estrutura aqui é chamada de punho, tá? No caso, essa estrutura aqui é conhecida como punho esférico, tá? E temos aqui outra junta rotacional e outra junta rotacional, tá? Se vocês notarem uma característica, tá, nesse punho esférico é o seguinte, tá? Vamos traçar, tá? Se vocês traçarem um eixo imaginário referente a linhas imaginárias das juntas, né? No caso da junta 4, 5 e 6, tá? Vamos botar aqui em azul, tá? Vamos botar aqui em azul, tá? E da última junta também vai se sobrepor ao eixo imaginário da junta 4. Até vou deixar aqui em cima, tá? Para sobrepor, para ficar bem evidente, tá? Então vocês podem notar que nessa estrutura, tá, as três últimas juntas elas vão se cruzar, vão se interceptar num ponto comum, tá? Que a gente vai chamar aqui de OC, tá? Esse OC então vai ser um ponto comum, né? Onde essas três juntas vão se cruzar. E ele é escolhido como o centro do punho esférico, tá? Ou seja, provavelmente não, vamos ver o termo certo, tá? Nesse punho esférico, sempre o que vai acontecer? A junta 5 e a junta 6, tá, vão ter a origem do seu sistema de coordenadas no ponto OC, tá? E além disso, tá, não é uma premissa para a nossa solução, mas geralmente a junta 4 também vai ter o sistema de coordenadas com a origem em OC, tá? Mas essa definição não é obrigatória, tá? Para a nossa solução, então, o que a gente precisa ter é que essas três últimas juntas, né, tem que ser do tipo uma junta, um punho esférico, tá? Onde esses eixos imaginários, né, das três últimas juntas vão se cruzar em um ponto comum que é chamado de OC, tá? É a mesma estrutura lá que eu apresentei na aula para vocês do robô Puma, tá? Então, essas três últimas juntas, tá, vão alterar somente a orientação da nossa ferramenta, tá? Não vai alterar a posição, tá? A posição, então, vai ser alterada pela junta 1, junta 2 e junta 3, tá? Então, quando a gente alterar aqui θ1, θ2, tá? Ou vamos chamar aqui de D3, tá? É uma junta prismática, então a gente vai fazer um movimento linear, tá? A gente vai estar alterando a posição, tá, OC, tá? E consequentemente vai estar alterando a posição aqui da garra, tá? Que a gente vai chamar de O, tá? O O aqui, tá, pessoal, pode entender como uma posição desejada, tá? Então, a gente pode dividir esse problema em dois subproblemas, né? Que vai ficar mais fácil de obter a solução. Primeiro problema, posição, tá? Que vai depender só de três juntas, tá? As três primeiras juntas, vai depender do valor de θ1, θ2 e D3, tá? Ou seja, a gente vai especificar uma posição desejada e essa posição vai ser determinada, conforme eu comentei, somente pela posição das juntas θ1, θ2 e D3, tá? Então notem que a complexidade do problema reduz drasticamente, tá? E a orientação da ferramenta pode ser determinada, né? Vai ser determinada, tá? A partir aqui de θ4, θ5 e θ6. Tá? É importante vocês lembrarem que, não vamos dizer assim todos, né? Mas os robôs industriais, né? Tem essa característica que eu comentei. Então a gente pode dividir o robô aqui em duas partes,
três primeiras juntas determinar a posição, tá, do centro OC. Claro que em relação à ferramenta, aqui o centro da ferramenta, tá, essa posição O e essa posição OC, tá, é só um offset, tá, no eixo Z aqui da última junta. Tá? Depois a gente vai tratar disso na sequência. Tá? Então, posição determinada por θ1, θ2 e θ3 e orientação é determinada por quem? Por θ4, θ5 e θ6. Tá? Então, só ressaltando aqui o nosso punho esférico, tá? Em maiores detalhes, ó. Então aqui, ó, temos como exemplo θ4, θ5 e θ6. Tá? Então, traçando o eixo imaginário, vocês vão ver que vai ter um ponto aqui que foi chamado de OC, onde esses eixos vão se cruzar. Tá? Então, geralmente, esse ponto OC vai ser a origem, tá? Dos três sistemas de coordenadas dessas juntas. Tá? Então, aqui não vou entrar em muito detalhe sobre todos os sistemas de coordenadas, né? Então, temos aqui θ1, θ2, D3, θ4, θ5 e D6. A representação aqui com o sistema de coordenadas, né? E aqui por final temos a garra do manipulador, né? E as três componentes aqui de rotação. Tá? Não vamos entrar em detalhe aqui de montar a tabela de DH, tá? Mas serve como referência. Então, a partir aqui da tabela de DH, tá? Lembrando que é muito comum utilizar essa representação aqui, um asterisco, tá? Só para lembrar que, por exemplo, esse D, tá? É a variável da junta, tá? Então, eu vou olhar aqui para DI, tá? Olhei que tem um D asterisco, né? Essa junta aqui é uma junta prismática, tá? E a mesma ideia vale para as outras juntas. Aqui θ asterisco, né? E assim por diante, né? É uma junta rotacional, tá? E temos todos os parâmetros aqui do manipulador, tá? D2 e D6, tá? São offsets aqui do nosso manipulador, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, ó. Aqui temos esse D2, ó, esse offset, tá? E por último temos um valor aqui, ó, de D6, tá? Que é um offset aqui da garra, né, em relação ao eixo Z da última junta. Então, aqui foi deixado de maneira genérica. Tá? Então, quando vocês calculam a transformada direta, tá? Lembrando que a transformada direta a gente tem um algoritmo padrão, né? Através da tabela de DH, vocês vão obter todas as transformações intermediárias e, consequentemente, a transformação homogênea da ferramenta em relação à base. Tá? Então, temos a transformação A1, transformação A2, transformação A3, transformação A4, transformação A5, transformação A6. Tá? Claro, não vou entrar aqui no detalhe dos cálculos, né, que não é o objetivo, tá? Mas vocês já sabem todo o procedimento para calcular essas matrizes. Tá? Então, a transformação final, né, transformação de 6 em relação a 0, vai ser dada então por essa matriz A1 multiplicado por A2 até multiplicação por A6, onde vamos ter todos os elementos aqui. Matriz de rotação, tá? 9 elementos, mais 3 elementos, né, de posição. E a última linha aqui, padrão, né, 0, 0, 0, 1, certo? Tá? Então, cada elemento dessa matriz, tá, desenvolvido de maneira simbólica, vai ser representado por todas essas 12 equações. Tá? Então, R11, tá? Vocês podem notar que é uma equação aqui que vai depender aqui, ó, de θ1, θ2, θ4, θ5, θ6, tá? Vai depender aqui de D2, tá? E assim por diante para as outras equações da matriz de rotação. Tá? E a posição, né, por exemplo, dx, tá, também vai depender aqui das variáveis, né, do manipulador, tá? As variáveis das juntas. Tá? Tá? Então, esse resultado aqui,
tá? Todas essas equações é obtido, né, através da cinemática direta, certo? Agora vamos imaginar que aqui é só um exemplo, tá, pessoal, para vocês entenderem. Vamos imaginar que vocês têm uma especificação que o robô tem que ter essa matriz de transformação, tá? Então a matriz de transformação vai dar duas informações, ó. Ferramenta tem que estar com essa orientação, tá? Claro, ferramenta em relação à base, tá? Então, a ferramenta tem que ter essa orientação em relação à base do robô e deve estar nessa posição X, posição Y, posição Z, tá? Então, o problema da cinemática inversa, tá, pode ser resolvido, claro, não é a forma mais simples, né, mas pode ser resolvido da seguinte maneira: pega todos os elementos da matriz de transformação homogênea, né, que eu mostrei anteriormente para vocês, e iguala aos elementos de H. Ou seja, vou fazer isso aqui, ó, T e de J, certo? Tá? Que depende de Q, tem que ser igual. Na verdade, a gente botou com letra minúscula, né? TI de J, tá? Vai ter que ser igual, tá, a nossa matriz HI de J, tá, que depende aqui das variáveis da junta, para I igual a 1, 2 e 3, e J igual a 1, 2, 3 e 4. Tá? Que na verdade é esse sistema aqui de equação, né, que está sendo apresentado. Tá? Onde as variáveis a serem determinadas dessa equação é quem? θ1, θ2, D3, D4, θ4, θ5 e θ6 deve ser resolvido de maneira simultânea, né, para todas essas equações, né, e notem que são equações não lineares. Tá? Então, uma possível solução, tá, considerando aqui o valor de D e o valor de D6, né, que são valores fixos da estrutura mecânica, tá, vocês vão chegar aqui no valor de θ1, θ2, D3, θ4, θ5 e θ6. Tá? Essa é uma possível solução. Tá? Contudo, vocês notem que utilizando um sistema de equações é praticamente impossível, né, resolver de forma analítica obter esses resultados. Tá? Então a gente precisa de um método, um método eficiente, né, para tentar resolver essas equações. Tá? Aqui o autor comenta até, né, que essas equações de fato, né, são muito difíceis de resolver de uma forma direta, numa forma fechada. Tá? Portanto, a gente vai desenvolver uma técnica, tá, que é essa técnica que eu comentei para vocês, de dividir a cinemática inversa em dois problemas, tá, conforme vamos verificar na sequência. Vamos ver o que ele comenta aqui. Tá, aqui nessa transparência, tá, pessoal, comenta aqui que, claro, você pode utilizar um método numérico, tá, para resolver todas aquelas equações também, tá? Ou pode tentar achar uma forma fechada, tá? Uma expressão analítica, tá, que você consiga calcular praticamente de maneira instantânea os valores das juntas. Tá? E essa forma fechada vai ser uma equação no formato aqui de 3.36. Tá? Então, cada variável da junta vai depender de uma função, certo? Tá? Que vai depender aqui dos parâmetros Hzinho, né? Onde K varia de 1 até N. Tá? Então, o objetivo aqui é obter uma forma fechada. Tá? Então, ele comenta
O método numérico na prática pode até resolver o problema, tá? Mas em uma aplicação de sistema em tempo real, no robô, é muito difícil de ser implementada porque o método numérico é um método recursivo, tá? E esse tempo de cálculo, tá? Considerando um robô real, não é factível, né? Dependendo da velocidade, da trajetória que o manipulador irá realizar, né? Então, toda essa introdução para a gente apresentar então o método de desacoplamento, tá? Então, embora o problema aqui da cinemática inversa seja um problema difícil, tá? E mesmo utilizando esse método de desacoplamento ainda vai continuar difícil, tá? Mas a complexidade vai diminuir consideravelmente, porque vamos pegar as 6 juntas do manipulador, tá? E vamos dividir em 2 problemas, tá? Primeiro, tá, que a gente vai resolver é o problema da posição, tá? Claro, a gente vai acabar calculando a posição do punho, tá? Mas essa informação vai ser bem útil, tá? Porque a ferramenta, na verdade, vai ser só um offset em relação à posição do punho, tá? Depois que resolver o problema de posição, a gente vai resolver o problema da orientação, tá? Então, ele comenta, né? A gente vai separar então em 2 problemas mais simples, tá? Primeiro, determinar a posição, tá? Que vai interceptar, tá? Os eixos do punho, e depois vamos determinar também a orientação desse punho, tá? Então temos aqui a representação, tá, num robô genérico, para vocês entenderem, né? Então temos, na verdade, que todas juntas rotacionais, né? Junta rotacional, 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 né? Junta rotacional, rotacional, e aqui na garra do robô também uma junta rotacional, tá? Claro que aqui é só a representação das juntas, tá? Não é a representação mecânica do manipulador. Mas o que a gente tem que saber é que essas 3 primeiras juntas, tá, vão determinar a posição, e as 3 últimas juntas aqui vão determinar a orientação da ferramenta, tá? Então a gente vai ter aqui esse pontinho aqui, ó, que a gente vai chamar de OC, que é o centro do punho, tá? Aqui no centro da ferramenta a gente vai ter então a nossa posição desejada, que é chamada simplesmente de O, tá? Origem, né, aqui da ferramenta, né? Então a gente tem o seguinte problema, tá? Então, primeiro a gente vai calcular qual que é o valor de θ1, θ2, tá? Ou θ3 e θ3, tá? Para chegar nessa posição OC desejada, tá? E depois vamos determinar o valor de θ4, θ5, θ6, tá? Para determinar, vamos botar aqui um ponto e vírgula, a orientação da ferramenta, tá? Então, notem que temos aqui um D. Essa representação, então, é a descrição da ferramenta, tá? O último link, tá? Em relação... Claro, a ferramenta vai estar conectada aqui no último link, tá? A descrição do último link em relação à base, e temos outra descrição aqui espacial, né, que é a descrição do centro do punho em relação à base, tá? E a ferramenta, tá, ela vai estar localizada em relação a OC através de um deslocamento D6, tá, multiplicado aqui por uma matriz de rotação e multiplicado aqui pelo vetor coluna K, que eu vou explicar em seguida, tá? Então, notem que a localização da ferramenta, tá, pessoal, em relação à origem OC, que é a origem aqui do sistema de coordenadas, certamente 6, 5, e pode ser também do sistema 4, tá? Essa origem, né, a posição da ferramenta é simplesmente um offset aqui que a gente está chamando de D6, tá? No sentido aqui de Z6,
6. Tá? Então, vamos supor, né, que existe exatamente 6 graus de liberdade no nosso manipulador. Tá? As últimas 3 juntas, tá, elas vão se interceptar no ponto OC, conforme eu comentei. Tá? E vamos ter 2 conjuntos de equações. Tá? O primeiro conjunto de equações representa a matriz de rotação, tá? Que é expresso aqui em 3.37. Em 3.38 temos a posição da ferramenta. Tá? Então, O e R, tá, são as posições, são a posição desejada e a orientação desejada do sistema de coordenadas aqui da nossa ferramenta. Tá? Expressa em relação a um sistema de coordenadas universal, tá? Que geralmente é a base do manipulador. Tá? Então, o problema que temos que resolver é, dado posição desejada, orientação desejada, tá? Resolver o problema da cinemática inversa, que consiste em determinar Q1, Q2, Q3 até Q6. Algumas considerações, tá, que eu acabei de comentar. Tá? O punho é esférico, tá? Significa que os eixos Z3, Z4 e Z5, tá? Na verdade, as 3 últimas juntas, tá? Devido ao sistema de coordenadas que ele coloca, Z0 para a primeira junta, Z1 para a segunda junta, Z2 para a terceira junta e assim por diante. Tá? Então ele vai até aqui. Opa, pulei o 3 aqui. Z3, Z4, Z5. Tá? E na ferramenta temos o eixo Z6. Tá? Lembrando que geralmente a ferramenta aqui, né, vai ter a mesma... Vai ter não, a gente coloca a mesma orientação que o sistema de coordenadas 5 para facilitar todos os cálculos. Tá? Então, quando ele fala aqui em Z3, Z4 e Z5, tá? Claro, aqui eu comecei do 1, tá? Na verdade aqui eu tenho Z0, tá? Nesse sentido. Temos aqui Z1, aqui Z2, aqui Z3, né? Está um pouco poluída aqui a imagem, né? Importante vocês entenderem. Z4, Z5 e na ferramenta vamos colocar aqui um Z6, certo? Vamos salvar aqui essa apresentação, depois eu adiciono no Moodle, tá? Então Z4, Z3, Z4, Z5, tá? Eles vão se cruzar naquele ponto OC que eu tinha comentado ali anteriormente para vocês, tá? Então, a origem do sistema 4 e do sistema 5, tá? Vão ser designada pela convenção da tabela de DH que a gente estudou, tá? E sempre vão interceptar o ponto OC, tá? Frequentemente O3 também pode, tá? Interceptar OC, tá? Mas essa não é uma condição necessária para o desenvolvimento de todos os nossos cálculos. O que temos que ter, que temos que assumir, tá? No nosso robô, tá? Que essa solução que vai ser estudada aqui, Z3, tá? Z4, Z5 vão interceptar o ponto OC, tá? Ou seja, vai ser um punho esférico. Tá? Então, fazendo essa consideração, a gente pode afirmar então que os últimos 3 links, tá, não vão alterar a posição de OC. Tá? Então, posso mexer aqui, alterar ali o θ4, θ5 e θ6, tá? Contudo, não vai alterar a posição do punho, tá? Ele vai continuar na mesma posição e o que vai se alterar vai ser então a orientação da ferramenta. Tá? Então, a orientação da ferramenta vai ser função somente de quem? Das últimas 3 juntas. Tá? Tá? E a posição do punho, tá, vai ser alterada pelas 3 primeiras juntas. Tá? Então, posição determinada por θ1, θ2 e θ3, orientação
por θ4, θ5 e θ6. Né? Agora vem a parte lógica das deduções, tá, pessoal? Claro que vai ter algumas equações aqui para frente, tá? Que eu não vou entrar em detalhes, né? Não vou entrar no bit da solução. Vou apresentar de modo geral aqui o procedimento de solução, pois esse método, tá, vai depender da estrutura do teu manipulador, tá? A ideia de solução vai ser a mesma, né? Mas vai depender então das características, né, da construção mecânica do manipulador, tá? Então, vocês vão ver aqui que a ideia é bem simples, tá? Então, primeiro, vocês vão determinar qual que é a posição, vão determinar os valores das 3 primeiras juntas, tá? Então, para tanto, tá? A gente tem uma posição desejada, tá? Que é dado por O, tá? Então, lembrando que o O, tá? Essa posição desejada, tá? Vai ser um OX, OY e OZ, tá? Que eu desejo para a ferramenta em relação à base. Tá? Essa informação aqui é dada, é um valor numérico que vocês têm como especificação. Tá? Por exemplo, quero que o meu robô, tá, realize, por exemplo, uma função de que a gente chama de pegar e largar. Tá? Então vamos imaginar que tem um objeto numa posição. Tá? Então eu posso pegar meu manipulador, né, dar como especificação essa posição que eu quero pegar um objeto, tá? E nessa posição determinar qual que é o valor da junta θ1, θ2 e θ3, tá? Sem me preocupar com a orientação. Tá? Então a gente pode escrever, tá, que a posição desejada vai ter que ser igual a, tá, a posição do punho, tá, em relação à base, tá, mais, tá, conforme eu comentei, em relação ao centro do punho, tá, a gente vai ter simplesmente um offset D6, tá, no eixo Z. Tá? E outro detalhe, como eu estou referenciando todo esse sistema, tá, em relação ao frame zero, a gente vai multiplicar aqui pela matriz de rotação desejada, certo? Tá? Então, note que é bem simples, é só uma soma de vetores, né, x, y e z, tá, em relação à base do manipulador. Tá? Centro do punho mais o offset da ferramenta em relação à última junta, tá? Onde D6, tá, é o offset aqui da nossa junta, né, uma distância linear em relação ao eixo Z. Tá? Assim, a gente pode escrever que a posição do punho vai ser dado por O, que é uma posição desejada, eu conheço esse valor, D6 eu conheço, tá? A rotação desejada eu também conheço, é uma informação dada, né? E aqui esse vetor, então, é um vetor constante. Tá? Então, a partir dessa equação, a gente pode determinar qual que é a posição do punho. Tá? Considerando, então, lembrando aqui que o Rzinho, tá, é a matriz de rotação, é dado por R e J, tá? A informação que é dada. Então, essas informações são suficientes e necessárias para determinar a posição do punho. Tá? Substituindo aqui, então, esse termo e esse termo por vetores, né? Então, temos o vetor de posição O, tá? É dado aqui O6, tá? É dado por X6, Y6, Z6, né? Em relação à base, né, do manipulador. Temos também a posição O, tá, que é especificada aqui como OX, OY e OZ. E temos as componentes do centro do punho, né, que é dado por XC, YC e ZC. Tá? Substituindo na equação, tá, a gente vai ter os seguintes termos. Posição, tá, então, do punho em X, em Y e Z, vai ser dado por posição
OX, OY, OZ, tá? Nota que esse valor aqui é uma informação que é dada, é a posição que vocês desejam do manipulador, tá? E é descontado aqui esse terminho D6, tá? Opa, D6, tá? Nas três componentes, né, do vetor, e aparece essa multiplicação de R por esse vetor, que é esses terminhos aqui, R1, R13, R23 e R33, né, que é o último elemento aqui dessa multiplicação, tá? Então, essa equação 3.41 é a equação suficiente para vocês poderem calcular os valores da junta θ1, θ2 e θ3, ou seja, tá? Tu vai obter um valor numérico aqui, né? Tá? Dado aqui o valor especificado, tá? Isso aqui depende da estrutura do manipulador, D6 e R, tá? D6 ou offset, R, matriz de rotação, tu vai obter um valor aqui, vou botar só como exemplo, sei lá, 0.5, 1 e 2, tá? Então tu tem essas posições, tá? E tu vai resolver vai resolver essa posição do centro, tá? Em função de θ1, θ2 e θ3. Tá? Certo? E para determinar, claro, esse problema aqui da equação 3.41, tá? Como exemplo aqui, só para ficar bem claro, tá? Vamos pensar num robô 3R, tá? Então tu tem aqui o link 1, link 2, certo? E link 3, tá? Aqui, onde seria a garra do robô, a gente vai ter quem? OC, tá? Como que tu vai determinar OC? Através aqui de 3.41, e OC vai depender do que? Da posição desejada da ferramenta e da orientação desejada da ferramenta, tá? E essa informação aqui tu vai converter em uma posição do centro do punho, certo? Com essa posição aqui do centro do punho, o que tu vai fazer? Vai determinar agora θ1, θ2 e θ3, certo? Tá? Depois a gente vai ver o exemplo ali da solução, considerando uma base esférica, tá? Mas se pensar naquele caso lá do robô 3R planar que estudamos em aula, seria aquela mesma solução, tá? Então, dado que tu já resolveu o problema, tá? Tu já resolveu aqui θ1, θ2 e θ3, vamos determinar θ4, θ5 e θ6, que é a orientação da ferramenta. Então, vamos considerar então que a gente vai conseguir determinar a orientação da nossa ferramenta, tá? Em relação ao sistema de coordenadas 3, ou seja, a rotação do meu sistema, tá? A gente pode escrever como rotação de 3 em relação a 0 multiplicado por rotação de 6 em relação a 3, tá? Lembrando que vocês cortarem aqui, ó, esse índice com esse índice, tá? Sobra aqui rotação de 6 em relação a 0, tá? Ou seja, ferramenta em relação ao manipulador, tá? Deixar escrito aqui rotação de 6 em relação a 0. Então a gente dividiu, ó, as três primeiras juntas, tá? Do manipulador, aqui, ó, θ1, θ2 e θ3, tá? E aqui θ4, θ5 e θ6, tá? Então, por isso que temos que determinar primeiro a posição do centro, tá? A partir da posição do centro, a gente vai determinar aqui os valores de θ1, θ2 e θ3, certo? Tá? E além disso, essa matriz aqui, ó, é a matriz desejada, tá? Que foi especificada. O e R são orientação e posição desejada, tá? Então a gente pode escrever que R36 vai ser igual a quem? Tá? Matriz inversa, tá? Em relação a matriz de rotação das três primeiras juntas, tá?
multiplicado por R. Tá? Para tirar o inverso aqui, né, essa matriz inversa, tá? A gente pode substituir pela matriz transposta para ficar mais fácil o cálculo. Então, o que temos aqui em 3.43? O que está à esquerda da igualdade, isso aqui é o que eu quero calcular, certo? Tá? Quero calcular. Não conheço aqui qual que é o valor de θ3, θ4, desculpa, θ4, θ5 e θ6, não conheço, tá? Mas a matriz de rotação desejada é conhecida, porque é a especificação do meu problema, tá? E essa matriz aqui a gente pode calcular desde que tenhamos calculado previamente θ1, θ2 e θ3, que foi calculado através da posição, certo? Então, deixa eu ver se tem aqui do outro lado. Tá? Então, essa equação 3.43 pode ser utilizada para calcular θ4, 5 e 6, por exemplo, através de um conjunto, né, de equações através de ângulos de Euler. Tá? Ou seja, tá? Essa equação 3.43 vai ser alguma coisa do gênero, conforme a gente estudou aqui, através de 3.72, né? A gente vai ter aqui uma matriz de rotação, né? Tá? E essa matriz de rotação vai ser igual a uma matriz aqui Rzinho, tá? Que é esse resultado que está aqui. Tá? E daí, por meio de comparação, você pode determinar quais que foram os ângulos de rotação. Tá? Ou seja, tu vai ter aqui matriz de rotação, da ferramenta, né, 6 em relação a 3, tá? Vai ser igual aqui uma matrizinha, né, R1, R13, tá? E assim por diante. E por comparação, tá? Lembrando que aqui é um valor numérico, essa matriz que está à direita da igualdade, né? Aí você pode determinar, então, por exemplo, os ângulos de rotação, tá? Então, o problema de desacoplamento fica bem simples, tá? Primeiro, determinar a posição. Então, tu vai ter a posição do centro do punho, que consiste em determinar θ1, θ2 e θ3. Depois tu tem um problema que é, dada a matriz de rotação da ferramenta, tá? Claro que vai estar referenciado em relação ao centro do punho, mas ali você vai conseguir determinar os valores de θ4, θ5 e θ6. Então, essa é uma explicação geral, tá, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, pode me encaminhar alguma mensagem, né, ou ler esse material diretamente no livro, tá? Mas eu acho que fica bem claro de entender qual que é a ideia do procedimento, tá? Notem que esse procedimento ele é genérico, tá? Não depende de uma estrutura particular de um robô, mas sim tendo aquelas especificações. 6 graus de liberdade, as 3 primeiras juntas determinam posição e as últimas 3 juntas orientação. Tá? Se vocês utilizarem essa metodologia, vocês vão conseguir resolver esse problema. Lembrando que as últimas 3 juntas têm que ser um punho esférico. Tá? Então, possíveis abordagens de solução, tá? Para a gente obter uma equação fechada, tá? A ideia mais simples que vocês podem utilizar é o geométrico, né? Que a gente viu ali nas aulas, tá? Ou também tentar resolver de forma analítica, certo? Só que daí, dividindo o problema, né, em 2 partes, né? Primeiro posição e orientação. Claro que para 3 juntas, tá, até a gente consegue resolver de maneira analítica, né? Mas também é um pouquinho difícil naquele robô 3R que a gente realizou na aula, né? Notem que não é uma solução tão fácil, tá? Então vou explicar aqui o geométrico, tá? Não vou entrar em detalhes no bit ali da solução matemática, né? Porque tem as equações e automaticamente vocês podem interpretar através das representações, né, as equações. Tá? Então, considerando um robô articulado, tá? A gente vai considerar então que o cotovelo do manipulador, né, vai
vai estar numa posição, tá? Vai levar o manipulador para uma posição OC em relação à base, tá? Que é representado aqui por XC, YC, ZC, tá? Projetado aqui no plano sobre o plano X0, Y0 e Z0, conforme a próxima figura, tá? Então, notem que aqui eu já estou dividindo o meu problema, tá? Então, eu sei que é um manipulador de 6 graus de liberdade e θ1, θ2 e θ3 determinam a posição do centro do punho. Então, temos aqui, ó, Z6, tá? YC e XC, certo? Então, dado uma posição do punho, como que determina essa posição, tá? Aquele mesmo procedimento. Vou pegar a posição desejada da ferramenta, a orientação desejada da ferramenta e vou fazer essa continha aqui, ó. C é igual a quem? O, que é minha posição desejada, menos D6 multiplicado por R e multiplicado lá pelo vetor K, tá? Onde K, né, é 0, 0, 1, tá? Conforme eu expliquei anteriormente. Então, dado que a gente já tem essa informação de OC, certo? A gente vai vir aqui nesse plano. Nesse plano não, nessa representação aqui das 3 primeiras juntas, tá? Por isso que eu não vou entrar aqui no detalhe, tá? Vocês podem analisar que tem uma medida R, uma medida S e uma medida D1, tá? Então, primeiro vocês vão calcular aqui θ1, certo? θ1, então, é simplesmente olhar aqui no plano X0 e Y0 e determinar o valor aqui de O. Tá? Então, temos duas possíveis soluções, né? Primeira solução 3.44, né? Lembrando que a gente sempre utiliza a função ATAN2, né? Aqui de XC e YC, para determinar o valor de θ1. E também temos aqui θ1, né? Pode ser dado pela equação 3.45, tá? Também é uma solução para essa posição, né? No caso XC e YC. Tá? Claro que essas duas soluções vão influenciar aqui no valor de θ2 e θ3. Tá? Aquela solução ali ela é válida, tá, pessoal? Exceto quando XC e YC é igual a 0. Tá? Nesse caso, 3.44, as equações que eu mostrei anteriormente, elas são indefinidas e o manipulador está numa posição singular. Tá? A gente está numa singularidade do manipulador. Tá? Aqui tem a representação aqui de OC. Tá? Notem que ele está sobreposto, né, ao eixo imaginário aqui da junta 1. Certo? Tá? Nesse caso, existem infinitos valores, tá, de θ1 para resolver esse problema. Tá? Dependendo da estrutura do manipulador, tá, é uma posição que nem é possível de ser alcançar essa posição devido aqui à estrutura mecânica do manipulador, né? Você não vai conseguir chegar nessa posição. Mas para evitar esse tipo de problema, tá, a gente pode então ter um offset D, tá, aqui no nosso manipulador, de modo que a própria estrutura do manipulador, nesse caso, né, não vai conseguir, então, aqui é o nosso pontinho OC, tá? Não vamos conseguir chegar nesse ponto aqui, XC igual a 0, tá? E YC igual a 0. Tá? Nesse caso, pegar aqui o valor aqui de θ2 e θ3, né? Devido, aqui temos o θ1, devido a esse offset, não vamos conseguir interceptar a estrutura, né? O ponto OC não vai conseguir interceptar esse eixo aqui Z0. Tá? Tá? Nesse caso, tá, pessoal? Dependendo desse valor, esse valor de offset, tá? Em geral, a gente tem duas soluções para θ1, conforme eu comentei. Tá? Temos uma solução aqui que é chamado
à esquerda, né, e uma solução pela direita, conforme as figuras 3.17 e 3.18, tá, que eu deixei aqui para vocês. Tá? Então, aqui em 3. Claro, se não tiver o offset D, conforme eu comentei, certo? O valor de θ1 é calculado lá pela tangente da equação 3.44. Caso exista esse offset, tá? Que é o caso ali do manipulador de Stanford, né? Pode ver que essa estrutura é bem parecida com o robô de Stanford. Ó. Temos uma junta rotacional e depois tem aquele offset. Tá? E depois aqui... no Stanford aqui, no caso, é uma junta prismática, né? E nesse nosso exemplo aqui é duas juntas rotacionais, tá? Mas poderia substituir essa junta aqui rotacional por uma prismática, tá? Então, temos as definições aqui do valor de uma variável R, temos aqui alguns ângulos, né? E temos aqui XC e temos YC, tá? Aqui não vou entrar no detalhe das equações, tá? Mas o valor de θ1 pode ser calculado, então, através de 3.46, 3.47 e 3.48. Tá? Uma solução aqui pela esquerda. Tá? E também poderíamos chegar na mesma posição, tá? com a solução aqui que é chamado, vamos dizer assim, pela direita. Tá? Também foram definidas todas as variáveis, aqui conforme vocês podem ver nessa figura. Tá? E o valor de θ1 pode ser calculado então por essa expressão aqui. Tá? Então, duas soluções possíveis, pela esquerda e pela direita. Tá? Tá, não vou entrar em detalhe aqui de dedução das equações, que vocês podem analisar com mais calma, né? Quando vocês precisarem para obter os resultados. Então, θ1, notem que é bem simples de calcular, se for o caso mais simples, sem o offset, tá? Então é só tirar a tangente aqui, tá? E lembrando que tem duas possíveis soluções. Tá? E, dado que solucionamos θ1, falta determinar os valores de θ2 e θ3, tá? Então, dado que já foi calculado o θ1, tá? Nós vamos considerar um segundo plano, tá? Onde temos o link 2 e o link 3, conforme a próxima figura. Tá? Se vocês perceberem, tá? Esse plano do link 2 e 3 é muito parecido com um robô de 2 links ou 3 links planar, né? Que já foi resolvido em aulas anteriores. Tá? Então, projetando aqui, então, θ2 e θ3, tá? Temos aqui o eixo Z0, tá? E temos aqui certas distâncias. Aqui está o valor de R, tá? Aqui tem um valorzinho de S, tá? Temos aqui θ2, θ3, tá? E temos que calcular quem? Temos que determinar, então, θ3 e θ2. Tá? Voltar só na figura inicial, para a gente relembrar. Tá? Então, esse plano aqui, né, a gente utiliza para determinar quem? θ1, conforme foi visto. E agora, nesse plano aqui, ó, opa, ficou um pouquinho feio aqui. Esse plano, tá, é utilizado para determinar quem? Tá? Determinar o valor de θ2 e θ3. Tá? Então, olhando esse plano aqui, em relação a Z0, né? Tá? Podemos determinar, então, uma solução bem parecida com o robô planar que foi estudado. Tá? Então, só para vocês relembrarem, variável R, tá? E variável S, θ2, θ3 e a posição ZC, né? Projetada em relação a Z0. Então, claro, eu não vou entrar aqui no detalhe das equações, tá? Mas vocês podem notar, então, que é uma estrutura relativamente simples, né? Que a gente estudou em aula. Tá? Então,
Primeiro, vocês vão determinar sempre a solução partindo ali da função atan2, né? Então a gente precisa determinar cosseno de θ3, tá? Nota que é uma solução bem parecida com do robô planar, tá? E assim podemos calcular aqui então θ3 utilizando aquela solução bem parecida lá com que a gente utilizou nas nossas aulas, tá? Então, só notando aqui que a solução de θ3, né, dependendo do sinal dessa raiz quadrada aqui, né, tá? Vamos ter duas soluções para θ3, tá? Então, essas duas soluções, tá, corresponde ao cotovelo, né, para uma posição em cima ou posição down, tá? Ou seja, posição para baixo do cotovelo, tá? Duas soluções possíveis, tá? Como que eu posso escolher, né, qual que é a solução de θ3, tá? Pode escolher pelo menor esforço, né, para movimentar o manipulador. Então, se tu já está mais próximo dessa posição aqui, posição up, tá? Então, por questão de economizar recursos, também questão da vida útil do manipulador, né, para ele não se movimentar muito, né, tu pode então utilizar esse critério, tá? Ou se tu estiver mais próximo da posição down, tá, tu pode pegar essa segunda solução, tá? Ou também né, deve-se analisar, né, se tem algum obstáculo no teu setup, né, na tua célula de trabalho desse manipulador, tá? Então, se tu verificar que essa posição aqui superior, tá, devido a algum obstáculo mecânico, não é possível tu chegar nessa posição, então, além de fazer o cálculo de θ3, tu vai ter que analisar que não é possível, né, utilizar essa solução por uma questão física, tá, uma questão mecânica, né, de obstáculos no teu setup, tá? E claro que a posição de θ3 vai acabar influenciando também em θ2, tá? Então, a solução de θ2 é dada por 3,57, tá? Não vou entrar aqui no detalhe de explicar a equação, mas notem que toda a solução vem por atan2 e também, né, vai depender aqui da posição cosseno de θ3 e seno de θ3, tá? Então vai influenciar diretamente nessa solução, tá? Então, aqui nessa figura, né, temos para a mesma posição OC, tá? Temos todas as possíveis soluções do nosso manipulador. Então tem uma solução aqui a solução pela esquerda, tá? E com a arma na posição acima, tá? Temos aqui a solução pela direita com a arma acima, tá? E também temos as soluções inferiores, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Então, além de realizar o cálculo da posição, né, para chegar nessa posição em detalhe, tá, você pode ter múltiplas soluções, tá? Então, esse também é um problema da cinemática inversa, tá? Que ela pode ter ou não solução, e se tiver solução, provavelmente você vai ter mais de um resultado a ser determinado. Temos aqui por último, né, tem uma solução para uma base esférica, tá? Então temos aqui θ1, θ2 e aqui temos D3, tá? Então essa estrutura aqui parecida com o robô de Stanford que eu tinha comentado, né? Então, claro, não é a mesma orientação, é a estrutura é bem parecida. Temos a base com θ1, tá? Temos θ2, a diferença lá tem que existe um offset aqui de D, tá? Aqui não tem. Por isso que eu estou comentando com vocês que essa solução aqui ela é genérica, tá, pessoal? Claro que a metodologia vocês podem aplicar a qualquer robô de 6 graus de liberdade, tá? Só tem que analisar, né, quais que são, como que é a estrutura mecânica do manipulador, tá? E aqui, em vez de termos uma junta rotacional, foi substituído por uma junta D3, tá?
Também toda a solução aqui é representado nessas equações, tá? Não vou entrar em detalhe, vocês podem ler esse material aqui e entender, mas é uma solução bem simples de ser entendida, né? Porque é simplesmente aquela mesma ideia, vai ter um plano, você vai determinar o θ1 e depois nesse outro plano aqui você vai extrair as equações para θ2 e d3, tá? Lembrando que essa aqui é uma abordagem geométrica. E por último, tá? Então, primeiro problema, determinar a posição. Segundo problema é determinar, então, a orientação da ferramenta. Então, a maioria dos braços manipuladores robóticos, né, industrial, tem essa estrutura aqui, o punho esférico que eu tinha comentado anteriormente com vocês. Tá? Então, eu vou explicar aqui de maneira genérica, né? Então, para resolver esse problema de determinar θ4, θ5 e θ6, a gente tem que conhecer a cinemática direta. Tá? Então, primeiro, vocês vão determinar matriz de rotação de 3 em relação a 0. Tá? Como que calcula essa matriz? Né? Utilizando a metodologia ali de DH. Tá? Depois, vão determinar a matriz de rotação de 3 em relação a 6, também utilizando a mesma metodologia de DH. Tá? Esses cálculos aqui foram realizados considerando a figura 3.13. Vamos ver cadê a figura 3. Tá? Considerando essa figura aqui. Então, figura 3.13, certo? As três primeiras juntas. E 3.63 é considerando, então, um punho esférico, conforme eu comentei. Tá? Então, isolando os ângulos de interesse, tá? Ou seja, isolando a matriz de rotação 6 em relação a 3, chegamos na equação 3.64. Tá? Então, R, matriz de rotação desejada, informação que é conhecida, e matriz de rotação de 3 em relação a 0, tá? Dado que você já resolveu o problema de posição, você vai entrar aqui nessa matriz de rotação com θ1, θ2 e θ3 e vai ter os valores numéricos dessa matriz de rotação. Tá? E assim, através de ângulos de Euler, você pode determinar aqui 3.64. Tá? Então, utilizando ângulos de Euler, tá? Fazendo aquela comparação que eu comentei com vocês, é possível então determinar θ4, θ5 e θ6. Tá? Então, um exemplo aqui desse algoritmo, tá? De maneira genérica, né? Considerando, vamos ver o que está escrito aqui. Tá? Um manipulador de 6 graus de liberdade, sem offset nas juntas, tá? Sem o D, e com um punho esférico, certo? Qual que é o primeiro passo? Pegar qual que é a posição desejada, certo? Posição desejada, tá? Qual que é a matriz de rotação desejada, tá? Então, essa equação 3, essas matrizes, essa matriz, esse vetor de posição 3.71 é uma informação que é dada. Tá? A partir dessa equação, você vai determinar então a posição do punho, tá? Através de 3.72, 3.73, 3.74. Tá? Primeiro passo. E na sequência, você vai determinar então θ1, θ2, θ3, θ4, θ5 e θ6. Tá? Então, essa é uma possível solução, tá, pessoal, que vocês podem utilizar para resolver o problema da cinemática inversa de um robô de 6 graus de liberdade, dividindo o problema em duas soluções, né? Primeira solução, determinar θ1, θ2 e θ3, tá? A partir da posição do punho,
tá? Então note que não é um problema tão difícil, certo? E por último, através de ângulos de Euler, tá? Determinar θ 4, θ 5 e θ 6. Tá? Claro que na literatura, né, vocês pesquisando aí no trabalho, tá? Podem ter outros tipos de soluções, tá? Porque a cinemática inversa, pessoal, não existe uma solução fechada que sempre vai resolver o problema. Tá? Então, dependendo do manipulador, tá? Na literatura vocês encontram já a solução fechada, né, desenvolvida aí por algum autor. Tá? Contudo, se vocês tiverem um robô de 6 graus de liberdade, com todas essas características que eu comentei, utilizando esse algoritmo, né, esse passo a passo aqui, é possível obter a solução. Tá? Então, da minha parte seria isso. Qualquer dúvida eu fico à disposição. Lembrando que esse material está no Moodle, tá? E também a referência, o material de referência também está disponível para vocês. Até a próxima aula. Qualquer dúvida, estou disponível por e-mail.